Fala pessoal, tudo tranquilo por aí? E aí, preparados para mais uma dica comigo, Denilson, o cara do inglês na ponta da língua? Bom, como você vê aí no título, eu vou falar sobre duas palavrinhas em inglês, mas essa não é uma dica assim tão simples o quanto você imagina. Portanto, recomendo que você assista. Por quê? Porque além de aprender como dizer abusado e folgado em inglês, eu vou te mostrar também como essa coisa de tentar achar uma palavra em inglês para dizer algo que nós temos em português, muitas vezes dá um pouquinho de trabalho, porque a gente tem que pensar no contexto em que as palavras são usadas. Portanto, isso aqui é uma dica para ajudar você a aprender vocabulário também, e não só como dizer folgado e abusado em inglês. Portanto, siga assistindo. Para começar, vamos com o termo mais simples, que é abusado. Abusado, como você bem sabe, é geralmente usado para se referir a uma pessoa atrevida, insolente, petulante. É aquela pessoa que, vez ou outra, passa dos limites e trata as demais com um pouquinho assim de falta de respeito, né? Ela é meio sarcástica em seus comentários e muita gente não gosta. Então, essa é uma pessoa abusada. Esse termo é mais simples de se encontrar em inglês porque lá dentro da língua inglesa nós temos duas palavrinhas que passam essa ideia. São elas, cheeky e sassy. De acordo com os dicionários, cheeky é o termo muito mais comum no inglês britânico e sassy no inglês americano. Mas assim, em termos de uso, meio que você pode escolher uma ou outra e ser feliz, beleza? Então você vai poder dizer algo como she's a sassy young girl. Ela é uma menina, uma jovem abusada. Procure por outros exemplos aí nos dicionários, eu tenho certeza que você vai ter essa ideia de que sassy e cheeky significam realmente abusado em português. Agora é o seguinte, tem palavras mais formais, mais bonitinhas para dizer isso. São elas impertinent, insolent e impudent. Então dá uma olhadinha nessas palavras no dicionário também, porque vão ajudar você a encontrar outros sinônimos, e aí você lê a definição para poder aprender outras maneiras de se dizer abusado em inglês. Eu ia agora partir para a palavra folgado, mas aí me veio à mente uma outra coisa. Às vezes nós usamos a palavra abusado em português com o sentido de cara de pau, uma pessoa cara de pau. E aí dá outra confusão, porque nós temos vários termos para dizer cara de pau em inglês. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre como dizer cara de pau em inglês, os vocabulários, as expressões que a gente tem, deixa um comentário aqui abaixo, porque assim eu sei que você está interessado em aprender inglês comigo e, claro, ficar com o inglês na ponta da língua. Então comente aí, eu quero a dica sobre o cara de pau em inglês, ok? Combinado? Vai lá. Agora a gente chegou na parte complicada, que é como dizer folgado em inglês. E por que é complicado? Veja bem, folgado em português muitas vezes tem também o sentido de abusado. Então a gente pode usar os termos cheeky e sassy com o sentido de abusado, folgado. Ok? Tranquilo. Acontece que o termo folgado em português é também usado para se referir a uma pessoa que não faz muito esforço, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa que se esquiva de trabalhos e responsabilidades. Então é uma pessoa folgada. E aí tem vários termos em inglês. Eu posso dizer aqui que a pessoa é lazy, preguiçosa, que é um sentido de folgado. Eu posso dizer que a pessoa é layabout. O que é layabout? Uma pessoa preguiçosa, uma pessoa vadia, uma pessoa vagabunda. Tem ainda outros termos que eu vi aqui agora há pouco, que são bum, dentro do inglês americano, né? E loafer, que é uma pessoa preguiçosa, uma pessoa folgada. Tem também o termo shirker, que é aquele cara que se esquiva de trabalho, ele se esquiva das suas responsabilidades, ele dá um jeitinho de fugir das coisas que ele tem que fazer. Também tem o termo slacker, com o mesmo sentido em inglês, slacker. E por fim tem lazy bones, que é uma maneira de eu me referir a alguém. Hey, you lazy bones, e aí, ô seu folgado, vamos dar uma caminhada hoje? Então, basicamente, é aqui que o negócio complica, porque tem mais. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai lembrar aí que o termo folgado também tem outro uso em português, que é aquele de uma pessoa que se aproveita da bondade alheia. Aquele cara que pega o carro emprestado e devolve sujo e sem combustível, é um folgado. O cara que vai para um churrasco, leva cerveja ruim só para tomar a cerveja boa dos outros, é um folgado. Percebeu como a gente tem outra conotação também para a palavra folgado em português? E aí em inglês a gente tem alguns termos para se referir a isso e temos que prestar atenção a eles. Um desses é o termo freeloader, talvez o mais comum para aquela pessoa que gosta de pegar a coisa dos outros e nunca dá nada em troca. Quando chega a vez dele, ele some. É um freeloader. Freeloader. Tem também o leech,
que é o sanguessuga, né? Aquele cara que se encosta nos outros só para tirar proveito mesmo, suga tudo que pode, depois cai fora, some, na hora dele fazer alguma coisa ele desaparece. Tem o sponger, que é aquele cara que é uma esponja, ele suga tudo dos outros, ele vive às custas dos outros. Dentro do inglês americano, e pode pesquisar aí, tem também o termo moocher, ou moot, né? Muitas pessoas falam mooch ao invés de moocher, que é a mesma coisa que o sponger, aquele cara que suga dos outros, é o esponja, né? Tem um outro termo em inglês que às vezes pode ser usado, que é taker, mas taker nem sempre vai ter um sentido pejorativo, um sentido ruim, assim. É uma pessoa que recebe algo que os outros dão a ela. Ou seja, tudo isso aqui ajuda você a prestar atenção em uma coisa. Em se tratando de melhorar o vocabulário dentro de uma língua, a gente tem que prestar muita atenção ao vocabulário que nós temos dentro da nossa própria língua. As diferentes conotações, os diferentes usos das palavras. Com isso eu quero te ensinar que não é porque eu tenho uma palavra em português que eu vou ter uma palavra exata em inglês. Muitas vezes a gente precisa ir um pouquinho além, pesquisar um pouco mais, ler o dicionário para encontrar a palavra que chegue perto daquela ideia que a gente queira comunicar. E isso eu estou falando de uma única palavra. Esse é o caso aqui de abusado e folgado em inglês. A recomendação que eu dou para você agora, quando terminar de ver essa dica aqui, esse vídeo, é o seguinte: procure todos esses termos que eu falei aqui em um dicionário. Leia a definição de cada um deles. Veja se tem outros sinônimos e como esses outros sinônimos têm os seus próprios significados e como eles são usados. Isso vai ajudar você e muito a desenvolver o seu vocabulário em inglês. Porque nem sempre, no aprendizado de uma língua, seja ela qual for, uma palavra vai ser igual a outra palavra dentro de um idioma ou de outro. A gente tem sempre que continuar aprendendo cada vez mais, se desenvolvendo cada vez mais. É assim que a gente fica com o nosso vocabulário na ponta da língua, com o nosso inglês na ponta da língua. E é isso aí, essa era a dica que eu tinha para te dar hoje. Eu espero que você tenha percebido que não é só como dizer folgado e abusado em inglês, mas também como que é o processo da gente encontrar palavras em inglês para expressar as ideias que nós temos em português com uma única palavrinha. A questão dos sinônimos, do uso, da conotação, enfim, tudo isso que eu falei ao longo desse vídeo. E é isso que eu falo também no meu livro, né? O Inglês na Ponta da Língua, venda na Amazon. O livro que deu origem a tudo que eu faço na internet, né? Do tempo que ele foi publicado. Enfim, se você quiser aprender mais sobre vocabulário, leia dicas lá no meu site, como melhorar o vocabulário inglês, como desenvolver o vocabulário inglês, ou os meus livros, né, Inglês na Ponta da Língua e o Combinando Palavras em Inglês. Me acompanhe nas redes sociais e se você é novo aqui neste canal, lembre-se de se inscrever, tocar no sininho, porque assim você recebe todas as dicas, atualizações, novidades que eu venho postando por aqui. Combinado? Bom, vejo vocês na próxima aula. Espero que tenham gostado dessa. Deixe um comentário aqui abaixo. See ya, bye bye, take care and keep learning.